Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Estudante. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre impermeabilização de lajes com manta asfáltica. Então a gente vai falar do passo a passo e a gente vai falar de todas as camadas que constituem esse sistema de impermeabilização para que a gente garanta um sistema estanque, garanta a estanqueidade do sistema, ou seja, para que a gente garanta que não haja infiltrações futuras. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os trabalhos aqui. Deixa eu diminuir a imagem para a gente conseguir visualizar um pouco melhor a apresentação. A primeira camada, muito importante, é a camada de regularização da superfície, basicamente é um contrapiso, tá? E por que essa camada é importante? Ela é importante para a gente tirar as ranhuras, as imperfeições da superfície, porque podem danificar a manta quando a gente for executar. Então imagina que tem uma pedra, tem partes pontiagudas na superfície. Quando a gente for executar a manta, pode ser que rasgue, perfure a manta e aí acabou o nosso sistema de impermeabilização. Então essa é uma razão. Outra razão é para a gente garantir o quê? O caimento, né? Porque, em regra, quando se executa uma laje, existe aqueles empoçamentos, onde teve muita exsudação, muita evaporação da água, no final acaba ficando um empoçamento. E para a gente ter um sistema impermeável bastante eficiente, a gente precisa que tenha rápido escoamento da água. Então, duas finalidades. Primeiro, tirar as irregularidades da superfície, e segundo, para a gente dar um caimento rápido para os ralos, para as saídas pluviais, as descidas da água, e por aí vai, certo? Então, o primeiro passo para a gente regularizar a superfície é a gente fazer as taliscas, né? Não é a única forma, mas é a forma mais usual, que basicamente consiste em a gente aplicar um pouquinho de argamassa em cada ponto aqui. Então, imagine que isso aqui é a nossa laje, certo? Aqui onde eu estou passando o mouse é a laje natural, né, por assim dizer, onde não tem nenhum contrapiso. A gente aplica a argamassa, faz as taliscas, com com uma linha de pedreiro, a linha de nylon, a gente consegue dar a declividade usando mangueira de nível. Não vou me atentar muito a essa parte que eu considero relativamente simples. E depois que a gente tem, então, a cota de cada um desses pontos, a gente pode preencher com argamassa. Então, esses pontos aqui de argamassa, esses montinhos, né, por assim dizer, são o que a gente chama de taliscas, desculpa. Então, esses pontos são as taliscas. E quando a gente faz o preenchimento para ter essas réguas guias, essas aqui são as mestras, tá bom? E para que a gente faz isso? Porque fica mais fácil agora. A gente vai jogando massa aqui, ó, entre as mestras e vai fazendo o sarrafeamento, conseguindo ter a declividade e uma homogeneidade na execução desse serviço. De forma simples aqui, uma imagem para ilustrar, a gente tem aqui um montinho de argamassa, igual eu havia falado com vocês. Coloca aqui uma peça cerâmica, alguma coisa de madeira, metálica, aí vai depender do que você dispõe na obra, mas isso é temporário, é só para você conseguir executar. Então depois que você faz a marcação das mestras com o uso da linha e também com o uso da mangueira de nível, você preenche isso, certo? Faz as mestras e aí depois você vem executando o sarrafeamento. É importante que a consistência da argamassa ela seja farofa, a gente fala consistência seca, né? Ou média. Por quê? Porque se você faz uma argamassa com muita água, a água vai evaporar. Então, é muito comum que quando você bate a laje, você olha assim, está até brilhando da água, que a gente chama de exsudação. A água subiu e ficou na superfície da laje. Essa água que está ali, ela vai evaporar. Quando ela evaporar, vai ficar aqueles abaulamentos, são os empoçamentos. Então, uma das finalidades da gente fazer uma argamassa com consistência de farofa, uma argamassa mais seca, é para não ter tanta água, para a água não evaporar e não causar empoçamentos, tá bom? Então, beleza. Então, aqui eu mostro para vocês, aqui eu já fiz um trecho, né, de regularização, já fiz o sarrafamento, ainda tem essas mestras, e aqui é uma imagem meramente ilustrativa e como a gente espera que fique ao final dessa execução, uma superfície regular, tá certo? E aqui é uma imagem real, né, foi feito um quadro aqui para vocês entenderem mais ou menos como é o passo a passo da camada de regularização. Mais uma imagem aqui, que dá para ter uma visão mais ampla do que eu estou falando. Veja que foram executadas as taliscas, né, em vários pontos. Ó, tem um alinhamento aqui, um outro alinhamento aqui, tá certo? Neste caso, a gente vai usar o alinhamento nessa direção para fazer as mestras. Olha, execução das mestras, certo? E depois a gente faz o preenchimento entre as mestras, faz o sarrafeamento e a gente tem uma superfície regularizada, portanto, pronta para a próxima camada, tá certo? Então aqui é só um detalhe na imagem, que é a importância do caimento. A gente tem que dar o caimento no mínimo 1%, segundo a NBR 9575, que é a que trata sobre esse assunto, para que a gente consiga ter um rápido escoamento da água
e ter um sistema de impermeabilização eficiente e durável, tá certo? Sobre esse assunto, eu acho que eu estou na frente aqui do livro. A gente tem um e-book, um livro-texto, que serve de base para essa aula. Vamos dar uma olhada no que fala a página 46 desse livro. Então, pessoal, eu já abri aqui o e-book, é um guia completo de como acabar com as infiltrações. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. Nesse livro aqui a gente fala de muita coisa, né? A gente fala desde o histórico, de todas as camadas constitutivas do sistema de impermeabilização. É bem completo, aqui tem um passo a passo, tem muita imagem ilustrativa para que a gente consiga entender todas as etapas, né? A gente tem as aplicações diversas, em alicerces, em muros de contenção, a gente tem todas as camadas constitutivas, mas eu queria ver aqui com vocês aquilo que foi dito na apresentação, na página 46, melhor eu colocar aqui, ó, 46. Ah, tá, sobre a camada de regularização, então a gente tem a laje, né? A gente faz aquela camada de regularização que é o contrapiso que eu falei para vocês, e veja que a gente dá um caimento, né? Então aqui é um sistema de captação de águas pluviais, mas poderia ser um ralo, dependendo do contexto, certo? Então a gente tem que fazer esse caimento de 1%. 1% basicamente desce 1 centímetro a cada metro, né? Então a cada metro na horizontal você tem que descer 1 centímetro. E essa é a declividade mínima, tá bom? Então só para constar aqui essa fotografia. E aqui é bem completo esse e-book, eu vou deixar na descrição para quem tiver interesse depois dar uma olhadinha. Tá bom? Vamos voltar para a nossa aula. Voltando aqui, pessoal, então a gente falou da importância do caimento, certo? Vamos dar continuidade às próximas etapas do nosso sistema de impermeabilização. Depois que a gente faz a execução do contrapiso ou da camada de regularização, a gente tem que lavar para tirar a matéria solta, para tirar quaisquer sujeiras que possam comprometer a vida útil do nosso sistema. Então aqui o que a gente faz? A gente varre, passa, nesse caso está usando uma VAP, ou basicamente um jateamento de água sob pressão para fazer a limpeza adequada, e é importante que se espere, se aguarde a secagem completa, tá certo? Antes de aplicar a próxima camada, que é a camada de imprimação. Aqui, ó, camada de imprimação, que basicamente significa aplicar o primer asfáltico. Imprimação é uma camada que tem a finalidade de dar aderência da manta à base, ou seja, essa camada ajuda a gente a conseguir grudar a manta na laje. Basicamente essa é a finalidade do primer asfáltico, tá certo? E o primer asfáltico ele é aplicado como se fosse uma pintura. Ele é aplicado a frio, é uma solução líquida, como se fosse uma tinta. Você consegue aplicar com rolo de pintura normal, você consegue aplicar com brocha. Nos cantos você pode usar pincel, então é como se fosse uma pintura convencional. Nessa imagem aqui, ó, veja esse detalhe aqui, ó. Aqui é uma sujeira, uma irregularidade, provavelmente só está uma pedrinha solta, mas imagine que você vá executar isso aqui e você não percebeu, né? Então quando você faz a aplicação da manta, pode ser que você a perfure, sobretudo porque quando você vai executar a manta, e a gente vai falar sobre isso, a gente esquenta e a manta perde a sua resistência, né? Ela fica mais maleável, então ela fica mais sujeita a perfurações. Então esses cuidados é importante que se tenha, tá certo? Aqui é um detalhamento da execução do primer asfáltico nos cantos, né? Aqui em outro encanto, porque é importante que você suba as paredes. Então você fez a impermeabilização da laje, passou manta asfáltica, vai ter mais imagens adiante. É importante que você suba nas paredes para que a infiltração não se dê pelas paredes e depois atravesse por baixo da manta asfáltica. Aqui vamos voltar aqui ao nosso livro, página 24, para ver o que ele traz para a gente sobre isso. Então, voltando aqui ao nosso livro, vou colocar aqui na página 24. Interessante. Então, sobre a manta asfáltica, como a gente viu, ela é aplicada sobre a laje, ou seja, acima da laje, onde eu estou passando o mouse aqui. E ela também tem que subir no mínimo 20 centímetros pelas paredes. Isso é norma, tá, pessoal? Então, se a gente deixa esse canto aqui, ó, em 90 graus... Esse canto em 90 graus a gente vai danificar a manta asfáltica, porque ela vai fazer uma quina, né? É como a gente vai dobrando as coisas. Quando a gente faz um ângulo de 90 graus, fica pontiagudo, provavelmente vai romper a manta. Pode ser que não rompa na execução imediata, mas vai romper em algum momento. Então a gente faz a execução aqui, joga uma argamassa e faz a regularização de forma curva. A gente chama esse rodapé arredondado de rodapé meia cana, tá certo? Aqui uma imagem que dá para ter uma noção de como é feito. Tem várias formas de fazer isso. Há quem pega um cano de PVC e use como forma, né? Você joga a argamassa e depois vem desempenando com o cano de PVC, ou usa uma colher de raio longo, enfim. Mas é importante que se tenha esse canto arredondado, tá certo? Então isso aqui está no nosso livro-texto, como eu disse, vai estar na descrição do vídeo. Vamos voltar
para a próxima etapa. Então, voltando aqui para a apresentação, né, a gente está falando sobre a aplicação do primer nos cantos e subindo pelas paredes. Olha que imagem interessante. Não dá para ver se foi feito aqui o arredondamento nos cantos, aquela meia cana que a gente conversou. Mas é de suma importância que o faça, tá certo, pessoal? Para que a gente garanta a durabilidade do sistema. Beleza, então a gente já fez a regularização com argamassa, cimento e areia, traço 1:3, é o que se costuma usar. A gente fez o arredondamento de canto ou a meia cana, os rodapés. A gente fez a limpeza, a gente aplicou o primer asfáltico a frio, com rolo, pincel e brocha. A gente esperou secar o primer, e o tempo de secagem é variável, aí você vai depender do fabricante, mas varia entre 4 a 6 horas, às vezes demora um pouco mais, depende do clima, se está muito seco, se está calor, enfim. Aí você vai ter que ver as instruções do fabricante. O próximo passo é aplicar a manta, tá certo? Então a manta, a gente vai fazer a execução, nesse caso, né, com maçarico, tá? E a gente aquece a superfície da manta asfáltica e vai desenrolando o ar. Então veja só, aqui a gente tem um rolo de manta asfáltica, então quando você compra um rolo, em regra, ele vem com 10 metros quadrados, 10 metros de comprimento e 1 metro de largura. E você vai desenrolando a manta asfáltica, conforme você aquece, deixa eu ligar aqui um laser pra gente. Você aquece essa superfície e cola aqui. Aí você desenrola, aí aquece a superfície e cola, aquece a superfície e cola, certo? E sobre isso é importante que a gente fale sobre a sobreposição entre as camadas. Veja só, veja que a gente foi desenrolando provavelmente nessa direção vários rolos de manta, certo? Vários rolos de manta. E entre as mantas a gente vai fazendo uma sobreposição. Essa sobreposição é no mínimo 10 centímetros, tá? É no mínimo 10 centímetros, veja no detalhe aqui, mais 10 centímetros. Então, antes da gente sair colando a manta com primer, a gente desenrola geralmente essa manta para fazer uma estimativa do quanto que a gente vai usar, onde a gente vai fazer algum recorte e tal. E aqui dá para ter uma noção bastante interessante. Ó, veja aqui também nessa imagem a subida, né, pela parede de pelo menos 20 centímetros. E aqui é o seguinte, pessoal, um cuidado que se tem que ter é sobre a direção do caimento, né, da água. Então, por exemplo, essa seta indica assim, que esse é um caminho permitido nessa direção de você colocar o caimento da água. Imagina que se sua laje está caindo para cá, então você pode desenrolar a água nessa direção. Outra direção que seria possível nessa imagem seria da direita para a esquerda, essa seta aqui, ó. Porque é como se fosse um telhado, né? Se você faz o contrário, da esquerda para a direita, a água pode infiltrar aqui, ó, que aqui vai ter um degrauzinho, não é? Então a gente vai de cima para baixo como se fosse um telhado. Veja que essa manta está acima dessa daqui, que está acima dessa daqui e assim por diante. Então, nesse nosso exemplo, os dois caminhos que seriam possíveis de se executar a manta são esses dois. Na direção longitudinal, ou seja, na direção em que eu desenrolo a manta, o caimento poderia estar para cá, ou na direção transversal, no sentido de cima para baixo, que seria daqui, da direita para a esquerda, sempre ó, da maior para menor, no sentido de sobreposição das camadas. A mesma coisa a gente observa aqui na direita. Então, o caimento poderia também estar na direção do rolamento, ou poderia estar nessa direção aqui, ó, que seria da diagonal na nossa imagem, mas seria da camada que está acima para a camada que está abaixo, para a camada que está mais abaixo, e assim por diante. Douglas, o que é esse 12,5%? Isso aqui é o quantitativo que você geralmente precisa de projeção em planta. Oi? Quanto que você vai precisar de comprar de planta? Suponha que você tem 10 metros quadrados. Não, 10 é muito pouco, é um rolo, né? Suponha que você tem 100 metros quadrados de laje. Você vai comprar 100 metros quadrados de manta? Não. Você vai comprar, em relação à laje, sem considerar a subida pelas paredes, você vai comprar 12,5% a mais, tá certo? Então você teria que comprar 112,5 metros quadrados. Como vende em rolo apenas de 10 metros quadrados, você precisaria comprar 120 metros quadrados. Por que 12,5? Porque você está perdendo, ó. Veja aqui nessa imagem que a manta ela tem 1 metro, só que 10 centímetros delas, como você sobrepõe, você acaba perdendo esses 10 centímetros dessa manta. Só que aqui você também perde 10 centímetros em razão dessa sobreposição. E assim por diante. Então, para considerar essa perda de metragem quadrada, em razão da sobreposição, a gente soma 12,5%. E você pode ter que somar mais se você for considerar as subidas pelas paredes. Tá bom? Vamos adiante. Essa aqui é aquela figura que a gente já havia falado para vocês anteriormente do livro texto. Veja que o detalhe importante dos ralos e das saídas pluviais. A manta asfáltica ela tem que penetrar por dentro da saída de tubulação. Então olha aqui comigo, ó. Essa parte vermelha aqui é a camada de impermeabilização, basicamente é a manta asfáltica. Ela vem
e ela desce para dentro do ralo. Por quê? Porque se eu cortasse ela aqui e deixasse, a água da proteção mecânica ela poderia entrar por baixo e aí infiltrar na laje. Então, quando a gente faz isso aqui, ó, essa descidinha é para proteger, para garantir que a água não infiltre por baixo do meu sistema de impermeabilização e comprometa, tá certo? Então, basicamente é isso. Aqui o detalhe, essa imagem não dá para ver muito bem, né? Mas aqui dentro tem manta asfáltica. Então, a gente faz, aqui também tem essa imagem que é um bocal que facilita a execução. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, talvez eu não consiga, como é que se faz a execução desse ralo. Basicamente, você tem a manta é plana, aí você enrola a manta, faz um cilindro aqui, certo? Faz um cilindro, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aí. Fez um cilindro. Aí você insere no ralo, o ralo fica preso, e depois você faz recortes. De forma que você consiga abrir, ó, dessa forma aqui, ó. Então, basicamente, você faz um cilindro, depois faz recortes dentro do ralo ou da saída pluvial, e você consegue fazer esse fechamento de ralo. Ou você pode comprar um bocal que facilita muito a sua vida. Você executa esse bocal diretamente, tá certo? Mas o importante aqui, em resumo, é que a gente garanta que a manta ela entre por dentro da saída pluvial, do ralo, da tubulação, beleza? Então vamos adiante aqui. Então beleza, a gente fez a camada de regularização com a argamassa, a gente aplicou o primer asfáltico, a gente aplicou a manta, a gente teve os cuidados nas saídas pluviais, a gente fez a subida pelas paredes. Ó, veja aqui que a manta asfáltica sobe, né? Qual é o próximo passo? É fazer o ensaio de estanqueidade, que é no mínimo de 72 horas. O que é o ensaio de estanqueidade? Basicamente, você vai encher de água a laje que você impermeabilizou. O quanto que eu preciso encher? Qual é a altura dessa coluna d'água? A norma não fala, mas é usual que você utilize pelo menos 10 centímetros. Aí vai depender da sua laje. Se a sua laje ela não dá, se encher 10 centímetros, ela vai transbordar, aí você não coloca 10 centímetros, você coloca menos. Mas é importante que encha de água e deixe pelo menos 3 dias, né? 72 horas, para ver se vai dar algum vazamento antes de se proceder à próxima camada, tá certo? E, aliás, a próxima camada, mais uma imagem bacana aqui do sistema de estanqueidade, né? Aqui é no Macalha, isso aqui é num hospital que a gente fez esse serviço aqui. Ah, aqui é interessante, eu não lembrava que tinha essa imagem. O enchimento basicamente com mangueira, a gente chama de ensaio de inundação, enche toda essa superfície, demora um pouquinho, e depois deixa 3 dias aí, certo? Depois que a gente faz o teste de estanqueidade, deu tudo certo, a gente vem com uma camada que chama camada separadora. Isso aqui não é muito usual que se faça nas obras residenciais comuns. Não que seja errado, mas é que muita gente desconhece que existe essa camada. Então, a gente coloca um papel de polietileno, de qualquer que seja um plástico, né? Resumidamente um plástico, ou um papel craft, um feltro asfáltico. Enfim, a gente coloca um plástico aqui sobre a manta para depois aplicar a camada de regularização, que é a camada de proteção, a camada de proteção mecânica, que é uma argamassa. Por que isso é importante? Por várias razões. A primeira é porque quando você vai executar essa camada de proteção, você vai usar uma argamassa. Olha, tá vendo aqui, ó, a argamassa pode ser que danifique a manta se estiver em contato direto com ela. Danificou a manta, acabou o sistema todo, certo? Então, uma das razões é essa proteção. A segunda razão é para que não tenha deformações. Quando essa superfície deformar, ela não vai deformar a manta, então vai garantir uma durabilidade melhor para a manta. E uma outra finalidade é em caso de reparo. Imagina que a gente fez aqui essa camada de proteção, colocou um piso, né? Isso aqui é uma laje, a gente colocou um piso. Quebrou um piso, aí você vai ter que tirar esse piso. Com essa camada aqui de separadora, você sabe antes de chegar na manta, certo? Porque se você faz a argamassa e cola na manta, se tiver um piso quebrado e você for fazer a reparação, quando você for fazer a reparação do piso, provavelmente você vai quebrar, romper a manta, perfurá-la. Então, essa camada separadora também serve como um aviso para você não romper o seu sistema de impermeabilização, tá certo? Então, aqui no detalhe, vamos adiante. Aqui mais um detalhe com reforço de tela poliéster, salvo engano. Camada de proteção, embaixo dela tem a manta asfáltica. E aqui é a camada de proteção terminada, né? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente faz camada de regularização, que é o contrapiso, faz a aplicação do primer, depois faz a aplicação da manta asfáltica, coloca uma camada separadora. Tem outras camadas no nosso e-book, no nosso livro-texto tem outras camadas adicionais, quando é o caso. Depois a gente faz a camada de proteção e beleza, meu sistema está pronto. Lembrando-se sempre da importância do teste de estanqueidade antes de se proceder à camada de proteção mecânica. Se você gostou, é claro, deixe seu like, inscreva-se no canal e se quiser se aprofundar,
link aqui na descrição para você ter acesso ao nosso e-book, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.